Tem um pássaro chamado sabiá-marrom, que todos os anos ele migra em uma certa época, logo após a nidação, logo após a chocar seus ovos. Ele migra dos Estados Unidos para a Amazônia brasileira. E o que os pesquisadores perceberam é que durante alguns anos, durante algumas épocas, eles mesmo prejudicando a sua nidação, porque deixam de chocar alguns ovos, deixam de cuidar de alguns filhotes, eles partem antes do que deveriam partir. E o voo deles é de 20 mil quilômetros. E quando eles fazem esse voo, eles atravessam uma zona normalmente que tem muita turbulência, que tem muito furacão, que tem muita instabilidade temporal, atravessa o Golfo do México. E normalmente eles lidam bem com esses desafios. Mas ao perceberem, aos pesquisadores perceberem que durante alguns anos eles alteram a sua data de partida, antecipam a sua data de partida, eles ficaram curiosos de saber por que isso acontecia. E observando durante algum tempo, eles notaram que os anos que eles antecipavam a sua saída é porque naquele ano a condição climática, os furacões seriam mais intensos, seriam mais desafiadores e eles poderiam não conseguir fazer essa travessia. E a conclusão que esses pesquisadores chegaram foi a seguinte, que eles tinham uma espécie de uma capacidade interna que eles previam os anos em que os furacões seriam mais intensos, em que os furacões seriam muito desafiadores para eles e eles não conseguiriam resistir, muitos deles, inclusive, morreriam em função disso. E dentro desse clima, dentro dessa peculiaridade, eles perceberam que eles tinham, inclusive, essa capacidade com muito mais, com uma referência muito melhor, com uma estabilidade muito maior e com uma fidedignidade muito maior do que muitos aparelhos que previam furacões. Isso tanto em intensidade como em tempo, né? Eles previam muito mais cedo do que esses outros aparelhos. Então, o detector deles era muito melhor do que muitos aparelhos sofisticadíssimos, computadores sofisticadíssimos. Isso para os sabiás é como para nós o que poderia parecer como se fosse uma premonição ou uma capacidade de ver o futuro. Para o sabiá faz parte do seu arcabouço, né? Faz parte da sua genética. Meu nome é Catarina Chaves, eu sou terapeuta neurolinguista, sou hipnoterapeuta, sou coaching, sou psicóloga clínica. E nós vamos falar hoje sobre isso, sobre essa capacidade que nós temos de mudar as coisas antes das coisas acontecerem, mudar nosso estado interno, mudar aquilo tudo que nos acontece. Sempre que nós pensamos em alguma coisa que vai acontecer no futuro e que de alguma forma nos traz um desconforto, é um desafio, nós geramos emoções. E às vezes essas emoções, ao invés de ajudar, elas mais atrapalham do que elas ajudam. Mas tem alguma forma da gente fazer isso diferente? Tem alguma forma da gente fazer essa programação do nosso estado interno ou uma programação do estado externo para que as coisas saiam de uma forma melhor, para que a gente lide com isso de um jeito que pode ser muito melhor para a gente, muito melhor para aquilo que a gente se propõe, para a gente que aquilo quer fazer. A neurolinguística, ela conseguiu, através dos pesquisadores,
ela detectou que sim, que nós podemos programar as nossas emoções e nós podemos programar aquilo que vai acontecer com a gente no futuro. Aquelas reações, nós podemos articular as nossas reações da melhor forma possível e programar para que isso aconteça de outro jeito, que é um jeito que a gente consiga lidar com isso, assim como os sabiás marrons, a gente consiga lidar com isso e a gente consiga fazer com que isso seja bom, com que isso seja proveitoso, com que isso seja harmonioso para nós. Né? Aquela emoção que a gente gostaria de ter, de ser mais seguro, ou de ter uma memória melhor, ou aquela conversa que a gente gostaria de ter e que a gente gostaria de estar mais harmônico dentro dessa conversa, da gente saber o que dizer, como dizer, ou então programar emoções de quando nós vamos, por exemplo, fazer uma palestra, ou quando nós vamos fazer uma viagem, ou quando nós vamos programar para que a gente fique mais descansado. Às vezes a gente está estudando e quer ficar mais descansado, chega um ponto que a gente fica, a nossa energia começa a cair e a gente quer que a nossa energia fique melhor, a gente volte a ficar bem, a gente volte a ficar harmônico e produzir alguma coisa melhor e produzir mais dentro do que aquilo que a gente quer. Mas como que nós podemos fazer isso? Esses mesmos pesquisadores da PNL, da hipnose, o Bandler, o Dilts, a Judith Delosier, eles perceberam que nós temos sim como mudar as sensações, que nós temos como mudar nossos sentidos para que a gente consiga fazer as coisas de uma forma diferente, para que a gente consiga outros resultados, para que a gente consiga fazer aquilo de uma forma que a gente se integre e entregue ao melhor de forma àquilo que a gente vai fazer. E a aplicação disso é excelente, como por exemplo a gente poder também, dentro de uma sala de aula, quem é professor, poder ajudar para que os alunos, antes de uma prova, se mantenham tranquilos, calmos, para que eles produzam melhor, ou então para que a gente consiga melhor a atenção deles também, que eles fiquem mais atenciosos quando nós estamos dando uma matéria nova, ou então que, como eu falei ali atrás, que a gente vai fazer uma palestra e dentro dessa palestra a gente consiga dizer tudo o que a gente quer dizer da melhor forma possível, do melhor jeito possível e captar a atenção dessas pessoas que estão assistindo essa palestra. Como é que nós podemos fazer isso tudo? Como é que nós podemos articular isso tudo? Qual é a técnica que nós podemos utilizar? E é essa técnica, que é muito simples e demora poucos minutos, que eu vou demonstrar e eu vou ensinar para vocês como fazer, como estruturar uma técnica dessa, que depois vocês podem repetir várias vezes e voltar a se sentir melhor e deixar que essa técnica e que essa forma, a nova forma, se estruture cada vez mais na sua neurologia, se estruture cada vez mais dentro de você, porque a repetição faz isso também. Quanto mais eu repito, mais eu consigo resultados bons, resultados excelentes, resultados que vão me levar aonde eu quero, àquilo que eu quero. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem agora é que vocês se imaginassem, né, que vocês estão em um lugar bem calmo, bem tranquilo. Pode ser um lugar como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Essa natureza aqui que eu estou mostrando para vocês, esse verde aqui, esse campo, então pode ser na beira da praia. Eu, por exemplo, gosto muito de imaginar que eu estou na beira da praia, que eu estou ouvindo aquele barulho do mar, ou então como aqui, ouvindo o barulho dos pássaros, ouvindo o silêncio. Como que eu posso fazer isso? Então eu quero que você se imagine aí nesse lugar. Se imagine nesse lugar com os olhos fechados ou não, como você preferir. Eu quero que você lembre agora de uma questão que ainda é desafiadora para você, de uma coisa que você quer mudar, ou de uma capacidade que você quer ter, por exemplo, de concentração,
ou de segurança, ou de felicidade. Eu quero que você lembre de uma situação dessa que ainda representa um desafio para você. Pode ser qualquer uma e depois você pode fazer com outras também, quem sabe, todas as situações da sua vida você já vá programando essas emoções e tendo resultados muito melhores daqueles que você já teve um dia e quer voltar a ter de uma forma plena, que você se sinta muito bem. Eu quero que na sua frente você imagine um círculo ou uma bolha ou um espaço, né? De repente uma grande bolha colorida, parecendo aquelas bolhas que a gente entra no túnel do tempo, ou então que a gente atravessa para outra dimensão, ou uma bolha onde você vai estar se sentindo confortável. Eu quero que você imagine essa bolha à sua frente. Ela pode ter a cor que você quiser, ela pode ter o tamanho que você quiser. Você imaginar que você depois vai fazer alguma coisa, que você vai entrar depois, agora mesmo, nessa bolha. Quero que você imagine, mas que seja um lugar muito agradável de estar essa bolha. Que seja um lugar muito bom. Que você imagine ali essa bolha. Agora ainda, vendo essa bolha aí, eu quero que você, de onde você está, você imagine, lembre-se, pense em algum momento da sua vida que você se sentiu muito bem, em que você resolveu alguma situação de forma favorável, em que você esteve se sentindo confortável em algum lugar, algum momento que você tenha se sentido harmoniosa com aquilo que estava acontecendo, que você esteja se sentindo bem. Quando você estava nessa situação, o que você via, né? Quando você traz à sua memória essa situação onde tudo foi muito bom, como que você se sentia? Essa situação não precisa necessariamente ter alguma coisa a ver com aquilo que você quer trabalhar, mas ela tem que ter, a característica dela é você se sentir bem na situação, é você ter ficado de uma forma muito boa, é você ter gerado em você mesmo, dentro de você, sensações muito boas. Então, qual é a situação? Como é que era essa situação que você estava lá? Lembrando-se ainda que lá dentro da bolha está aquela situação desafiadora que você vai viver. E aí fora, ainda, você vai lembrar essa situação muito boa. O que você via? Qual a imagem que você via quando você estava nessa situação? Como é que era essa imagem? Quais as cores, os padrões? Ela era perto de você, longe de você? Como é que era essa sensação que você tinha quando você tinha e quando você estava dentro dessa bolha? Fora dessa bolha, quando você estava dentro desse espaço aí, dessa situação em que você se via aí. Como é que era? O que você ouvia quando você tinha essa situação agradável aí? O que você ouvia? Pode ser um som, uma música, passarinho cantando, o som do mar. O que você ouvia quando você estava nessa situação que era bem agradável? E principalmente, o que você sentia e onde no seu corpo você sentia alguma coisa? Em que lugar do seu corpo você sentia isso acontecendo? Assim, desse jeito, como é que era? Como é que você sentia? E eu vou pedir para quando você estiver no ápice daquela sensação, daquela emoção que você está sentindo agora, vivendo, lembrando, relembrando, estando outra vez naquela situação, você vai fazer um gesto que nós costumamos chamar de âncora. Âncoras são aquelas questões, aquela situação que a gente faz que muda a gente de estado, que muda a gente, por exemplo, uma sensação que levou a gente para algum lugar. Eu lembro muito quando nós assistimos o
o Ayrton Senna correndo e na hora que começava a tocar aquela música que ele atingia, que ele passava daquela linha, que ele passava daquele ponto, que ele ganhava aquela corrida, começava a tocar aquela música e a gente era banhado por um banho de emoções, por um banho de sensações. A gente tinha dentro da gente um banho de coisas boas e gostosas e prazerosas e tudo mais que podia acontecer. Então eu vou querer que quando você estiver no auge dessa sensação, dessa coisa que você lembra agora que era muito boa, e quando você sentir isso, você um segundo antes, você se prepare para entrar naquela bolha e fazer um gesto, alguma coisa que vai fazer com que você sinta novamente essa emoção, essa segurança, aquilo que você está procurando para você lidar com aquilo que está lá dentro da bolha. É aquela emoção que você quer levar para aquela situação que você quer fazer acontecer em você de uma forma boa. Então, quando eu contar até 3 e estalar os dedos, você automaticamente vai estar no ápice dessa emoção e vai sentir outra vez aquilo e vai entrar nessa bolha e sentir-se banhada, sentir encharcada daquela emoção. E eu vou fazer com que você sinta novamente, você vai fazer com que eu estalando os dedos, você sinta outra vez. Então, 1, 2, 3 e entre nessa bolha e sinta a emoção disso, daquilo que você está, se torne parte dessa sua neurologia e você é banhada com isso e você se sente bem, e você se sente encharcada, empoderada dentro disso tudo que você já sentiu e vai sentir outra vez agora daqui para frente, em todas as situações que você puder e quiser fazer com que ela aconteça de novo, assim, encharcada, assim, isso, desse jeito. Agora eu quero que você dê um passo para trás outra vez e nós vamos repetir essa situação. Você vai lembrar outra vez daquela situação que você se sentiu muito bem. Você vai lembrar outra vez daquela situação em que você ficou ótima, em que você se sentiu como você quer se sentir nessa situação agora, que já melhorou muito, já é totalmente diferente, mas você quer fazer com que ela fique melhor ainda, você quer fazer com que ela fique mais empoderada ainda, que você quer fazer com que ela fique perfeita para você, e cada vez é perfeição para as pessoas, a gente sempre pode melhorar o que é perfeição, porque perfeição é um critério que nós estabelecemos e nós sempre podemos alterar esse critério para melhor, nós sempre podemos fazer com que seja a perfeição da perfeição. Então eu quero que você imagine outra vez, assim que encharcada outra vez, e novamente quando eu contar até 3, vou instalar os dedos, você entra e dispara a sua âncora. 1, 2, 3 e entre outra vez nessa sua bolha, nesse seu círculo, nisso que você está fazendo e sinta essa emoção, sinta como se você estivesse naquele lugar lá no futuro que você já está e você já está fazendo aquilo que você quer fazer, da forma como você quer fazer, aquela conversa de repente que a gente quer ter, ou aquela palestra que você está dando, ou aquela situação que você quer fazer gerar em outras pessoas, como seus alunos, seus filhos, e isso assim, se encharque disso com essa âncora segura, assim, desse jeito. Agora, solte a sua âncora e dê um passo para trás outra vez e saia novamente dessa bolha, ou desse círculo, ou desse lugar, desse espaço aí que você programou, e novamente você pense, você imagine esse lugar maravilhoso que vai estar lá no futuro, mas o futuro, quando nós já estamos lá, assim como os sabiás já estavam lá no futuro e sabiam que aquilo tudo ia acontecer, você também já sabe como você vai se programar para aquilo tudo aconteça agora e você já sabe o que você vai fazer já agora, preparando esse futuro. E quando você instalar a sua âncora, todas as outras vezes que você instalar essa âncora, que você fazer essa âncora, pode ser um aperto de mão, pode ser alguma coisa bem discreta que as outras pessoas às vezes
olhos não podem notar, mas você sabe que você está fazendo, instalar nos dedos alguma coisa que você queira, você vai disparar toda essa emoção dentro de você. Você vai fazer com que isso aconteça outra vez dentro de você. Então, novamente, 1, 2, 3 e... entre na bolha e sinta tudo isso outra vez. Sinta tudo isso fazer parte de você outra vez. E agora nós vamos sair outra vez da bolha, dando um passo para trás, imaginando tudo isso acontecendo outra vez, toda essa sensação, tudo isso outra vez. Entramos outra vez nesse espaço dessa bolha, disparando essa âncora e fazendo com que isso aconteça, voltando um passo para trás, entrando outra vez nessa bolha e sentindo outra vez tudo isso assim, desse jeito, dessa forma. Isso. Agora, eu quero que você dê um passo para trás, saindo dessa bolha que você ainda está vendo ali, que você ainda está sentindo ali, e você dispare essa âncora e veja como que toda essa emoção que você sentiu ali, você está sentindo aqui fora outra vez, e que você, só disparando essa âncora, você pode fazer com que ela aconteça outra vez em você. Você pode gerar assim como os sabiás. Antes da coisa acontecer, antes do furacão acontecer, eles já sentiam aquilo que vai acontecer depois e eles ficavam muito melhor. Você vai estar agora fazendo isso e sabendo que cada vez que você estiver naquela situação outra vez e disparar essa âncora e fazer esse espaço acontecer de forma diferente. Isso, desse jeito, assim mesmo. Como você já se sente muito melhor agora? Diz para mim. Coloque o que você acha aqui nos comentários. Diga para mim como você se sentiu. Diga para mim o que mais que você quer, como mais que você quer. Eu vou colocar esse vídeo também no YouTube. Eu vou colocar isso também lá, para que você possa compartilhar com outras pessoas, ou aqui mesmo você já vai marcando outras pessoas que você quer que assista esse vídeo, que faça essa experiência. E se você quiser falar comigo, se você quiser se comunicar comigo, você pode, aqui também, por aqui também, você pode deixar o seu nome aqui, que eu entro em contato com você. Você pode deixar informações pelo inbox, você pode falar o que você gostaria que eu trabalhasse aqui alguma vez, de algum jeito. E é muito importante que você mande isso para outras pessoas, nós estamos vivendo tempos desafiadores, e nesse tempo é importante que a gente compartilhe aquilo que a gente acha que é bom, que outras pessoas vão gostar, assim como nós gostamos também. Eu vou deixar aqui também nos comentários o meu canal do YouTube, se vocês quiserem ir lá ver, eu já coloquei outros vídeos sobre sentidos aqui. Eu vou falar mais alguma coisa aqui sobre isso. Vocês podem ver os outros vídeos e eu quero que vocês deem o seu feedback para mim. O que vocês acharam, como vocês acharam, o que vocês sentiram, ok? Um grande abraço para vocês, um maravilhoso fim de semana para vocês, um maravilhoso sábado, domingo e semana. Até mais, e qualquer hora, sempre toda semana eu estou aqui fazendo algum vídeo, gerando alguma informação que pode ser importante para você ou para alguma outra pessoa que você saiba que pode ser importante, gerar aquilo lá no futuro para ela se sentir muito melhor, ok? Um beijo para vocês, grande.